Olá, boa tarde. Está no ar o NIT Notícias. Hoje, no último dia de exibição da série Intolerância Religiosa, você vai entender melhor sobre o que diz respeito à legislação. E vamos discutir como está o cenário atual do ponto de vista jurídico, no que se refere ao combate à intolerância. E esse é o tema da nossa entrevista especial de hoje. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos o professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, aqui da Universidade de Tiradentes, e diretor de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Aracaju, o professor Ilziver Matos de Oliveira. Boa tarde, professor. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Professor, o que diz a lei quando alguém é vítima de intolerância religiosa? A legislação brasileira, ela tem dois aspectos importantes que a gente pode analisar. Inicialmente, na previsão da Constituição de que é livre todo culto e crença com as suas próprias liturgias, o artigo 208 do Código Penal, que fala sobre você prejudicar a realização de um culto. Só que o Código Penal é de 1940, né? É um código antigo. Mais recentemente, após a Constituição Federal e com a natureza jurídica, né, de uma norma mais atinente ao direito constitucional do Brasil, veio a Lei 7.716, que estabelece punições aos crimes de racismo de uma forma ampla. Dentro desse espectro entra também a intolerância contra as religiões. Inclusive, por isso que hoje muita gente nem chama mais de intolerância religiosa, e sim de racismo religioso. Quando se trata especificamente de religiões relacionadas aos povos tradicionais de matriz africana, esse, na minha visão, seria o termo mais correto, porque você identifica que na intolerância contra aquela manifestação religiosa daquele povo tradicional específico, tem um conteúdo de raça nesse âmbito, né? Agora, quais são os passos, né, que uma vítima ela deve recorrer judicialmente, né? O resultado ele é breve, ele é certo? Todos os casos que envolvam intolerância relacionada à raça, ou seja, um caso de racismo religioso, o responsável pela persecução penal, ou seja, pela condução, elaboração e proposição ao judiciário de uma ação penal é o Ministério Público. Seja em caso, por exemplo, de injúria racial, racismo ou racismo religioso, hoje na legislação brasileira é o Ministério Público responsável por essa persecução penal daquelas pessoas que são acusadas por esses atos. E aí, como é que funciona essa linha de investigação em relação a uma pessoa que cometeu o fenômeno intolerância religiosa? Como é que o Ministério Público, como é que esses órgãos eles atuam? Em regra, a porta de entrada de um processo penal é cotidianamente ou rotineiramente uma delegacia, né? É muito importante que haja nos municípios e estados delegacias especializadas para esse âmbito da intolerância e do racismo religioso especificamente, né? É uma coisa muito difícil. No nosso país, acho que pouquíssimos estados possuem uma delegacia específica para crimes de intolerância. No nosso estado, nós temos a DAGV, que é o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, que tem essa função. Além de atender outros grupos, atendem também os casos de intolerância. Dentro da delegacia, toda uma investigação, né? E o resultado final dessa investigação, desse inquérito, é encaminhado para o Ministério Público e o Ministério Público, verificando a existência do crime de racismo religioso, encaminha para o Judiciário. E no Judiciário esse processo tramita, né, ouvindo partes, ouvindo testemunhas, e a partir desse conjunto de provas, de ouvida de pessoas, o juiz decide pela condenação ou não, de acordo com as provas apresentadas. Perfeito, professor. Muito obrigado pelas suas informações. O NIT Notícias fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até segunda.